E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Desculpa a minha voz e cara de sono, eu acabei de acordar daquele soninho gostoso que a gente tira à tarde e que faz a gente trabalhar feliz e contente até depois da meia-noite. Então aqui a gente vai fazer o primeiro adendo ao vídeo de Pay to Win. Tomara que não hajam outros, tomara que não haja necessidade de fazer outros. Foi um vídeo que gerou bastante feedback. Alguns eu não vou nem responder, mas alguns eu acho que foram relevantes sim. E aí eu quero até propor algumas reflexões em torno desse assunto. Gente, eu não acho que um vídeo vai solucionar a questão. Eu acho que essa discussão, se é ou não é, ela sempre existiu e vai continuar existindo. E não sou eu que vou cagar uma regra aqui para que todo mundo aceite. Como eu falei no vídeo anterior, eu não quero fazer, eu não quis pelo menos, né? Fazer um vídeo para convencer quem já tem uma opinião formada. Era mais público novo que está chegando conseguir formar sua própria opinião. Mas eu falhei. Então eu vim aqui para corrigir algumas besteiras que eu falei e para falar outras por cima. Onde eu falei, teve um feedback que o cara me disse uma coisa que me fez parar para pensar. Ele falou: olha, você direcionou o seu vídeo a novatos que não conhecem o jogo, só que você não explicou o que o dinheiro faz. Então você direcionou o seu vídeo para uma pessoa e falou para outra. Cara, isso me fez pensar que, puta merda, foi verdade, né? Então eu comecei com um foco e acabei desviando, e aí eu voltei para isso. Eu voltei para pagar de garoto propaganda da Pirabis e mostrar as maravilhas que você pode fazer com o seu dinheiro de verdade dentro do joguinho. Então, a gente vai passar por isso. Antes de passar por isso, eu quero propor algumas reflexões e falar para você, adolescente, que está criando suas convicções, né, sobre como funciona o mundo. Perceba que toda vez que você se coloca no meio de uma disputa, de um debate de opiniões opostas, toda vez que você entra num debate desse e se coloca no meio, você é visto por quem está nas pontas como estando no outro lado. Isso é inevitável, é a natureza do ser humano. Reflitam sobre isso. Se você entra num debate e joga lá no meio, quem tá na direita vai te enxergar na esquerda e quem está na esquerda vai te enxergar na direita. E é muito engraçado, porque poucas pessoas vieram falar, não, assim, então você falou que o jogo, na verdade, ele é pay to win. Pessoas que defendem que não é. E a grande maioria, porque pelo que eu vi pelos feedbacks, a grande maioria acha que o jogo é pay to win sim, de acordo com as definições dele. Eles estavam convictos de que o meu vídeo era para dizer que o jogo não era pay to win. Então, eu quero só parafrasear uma parte do meu vídeo anterior. Eu comecei o meu vídeo anterior dizendo que depende muito daquilo que você acha que pay to win é. E aí eu fiz uma pergunta para uma pessoa fictícia: o que é pay to win para você? E a resposta dela: pay to win é quando você gasta dinheiro e você tem vantagens que as pessoas que não gastam não têm. E a minha resposta foi: se isso para você é a definição de pay to win, então esse jogo não só é pay to win, como ele é pay to win pra caralho. E ainda assim teve gente que achou que eu fiz um vídeo para dizer que o jogo não é. Eu leio os feedbacks e eu falo, meu Deus do céu, eu concordo com o cara e ele tá me atacando avidamente como se eu estivesse do outro lado. Toda vez que você tiver um debate e se posicionar no meio, as pessoas vão te enxergar na outra ponta. Outra coisa, toda vez que você ataca a definição que alguém tem de algum conceito, a pessoa vai achar que você está atacando a ideologia dela. Chega para uma pessoa de extrema esquerda e pergunta para ela o que é esquerda, e se você der a sua definição e a sua definição não bater com o que ela acha que esquerda é, você vai conseguir um inimigo, porque ela vai achar que você odeia a esquerda e você ataca a esquerda. Você ataca a ideologia dela, quando na verdade você apenas enxerga uma coisa diferente naquilo que ela acredita. Chega para alguém que é a favor da intervenção militar e fala o que é regime militar. Se a sua definição de regime militar for diferente do que a pessoa enxerga, ela vai te considerar um inimigo, ela vai achar que você é contra a ideologia dela e vocês não conseguirão dialogar pelo simples fato de vocês não concordarem a respeito da definição de alguma coisa. Foi isso que eu tentei dizer no meu vídeo anterior e parece que não adiantou, e eu duvido muito que falando mais ainda sobre isso vá adiantar. Mas fica o ponto de reflexão. Né? Como eu disse, eu não estou aqui para mudar a opinião de que já tem opinião formada e não quer mudar. Eu quero tentar fazer com que as pessoas que estão chegando agora consigam formar suas próprias convicções. E eu falhei e eu quero vir complementar o vídeo anterior. Então, agora eu, menino propaganda da Pirabis, vou mostrar como seu dinheirinho vai fazer você ganhar muita vantagem sobre quem não gasta R$ 1. Primeiramente, a gente tem patches. E aí eu preciso fazer uma lista em que eu vou tirar, sei lá, esse tier. Eu preciso colocar um de cada tier. Um tier 1 e um tier 2. Ok. Então temos aqui
Ah não, eu vou colocar esse cachorro só porque ele é mais bonitinho. É o cachorro que veio com o ninja, ok. Então, se você tiver um monte de tier 1, o que ele vai fazer? Ele vai coletar com 4 segundos. Se você colocar ele no turbo, ele vai coletar com 3.6. O tier 2, a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Ele vai ter o mesmo número de skills e o mesmo tempo de um tier 1 no nível 10. Eu não vou entrar muito em detalhes. No Tier 3, você aumenta essa velocidade. Você consegue a cada 3 segundos e se você colocar no turbo, ele vai para 2.7. E no Tier 4, você consegue uma base de 2.5 e fazer ela cair até 2.3. Então, se você tiver vários Tier 4, você não consegue coletar mais loot do que drop, é lógico, e se você não tiver GS o suficiente para limpar muito rápido, para que eles usem essa capacidade no máximo, você não vai sentir muita diferença. Mas se você tiver um GS muito alto, num lugar onde os mobs são muito fracos e dropam muita coisa, o tier dos patches vai definir sim a quantidade de silver que você faz por hora. Mencionaram o Thousand, e isso é verdade. Se você tem 5 patches tier 4 no turbo, no Thousand, você faz muito mais grana do que quem tem 5 tier 1 e quem não tem patch, não precisa nem dizer. Então, sim, se você acha que pay to win é gastar dinheiro no jogo e ter benefícios que quem não gasta não tem, esse jogo é pay to win pra caralho, e eu concordo com você, me escute, eu concordo com você, esse jogo é pay to win dentro das suas definições. Agora, se eu gastei todo esse dinheiro e tenho 1 hora por dia pra grindar e tem um cara que tem 16 horas, ele consegue me superar no braço? Consegue. Mas daí tem gente que odeia isso porque acha que o cara que não gasta, ele deveria ter ele deveria conseguir exatamente a mesma coisa que o cara que gasta consegue no mesmo tempo. E para essa pessoa esse jogo é muito pay to win e ele deve ser repugnado. Ok? Então vamos lá. Por que outros motivos é bom você ter patches de tier alto? Porque eles te dão mais habilidades. E você pode ter uma coleção enorme que vai te dar buffs específicos para determinadas life skills. Então você pode ter um para processo, você pode ter um para coleta, você pode ter um setup para grind, por exemplo. Um cara que tem, por exemplo, 5 patches com essa skill de combate, ele vai upar 25% mais rápido o nível dele do que alguém que não tem nenhum patch com essa skill. Isso é praticamente um pacote econômico a mais. Então, assim, se você tem 30 do pacote econômico, 25 dos patches, e ainda vem aqui e compra um livro desse, puta merda, você vai ter 50 mais 30 mais 25. 105%. Você vai upar o dobro de quem não gastou R$1 nesse jogo. Percebe? Esses patches aqui, eu acho que é uma boa opção para quem quer parar de comprar pacote econômico um dia. Então você compra o patch uma vez, tem ele para sempre, e aí você começa a grindar na mesma velocidade de quem usa pacote econômico. Então você gasta muito no começo e depois gasta menos no final. Foi essa estratégia que eu adotei. E eu não me arrependo, mas você pode achar que ela não faz o menor sentido. Na verdade, os patches aqui, quanto mais você gasta, menos benefício você tem. Então, o dinheiro nunca será tão bom quanto nos primeiros patches que você comprou. Depois disso, é cada vez mais dinheiro para cada vez menos resultado. É uma futilidade que você pode se permitir ou não. E se você acha que isso aqui torna o jogo injusto, porque você com dinheiro consegue benefícios que o outro não consegue ter, então sim, esse jogo é muito pay to win. Ok? Outra coisa para quem gosta de life skill é a compra de CPs por cash. Então, assim, se você pensa em abrir o mapa e coletar um monte de recursos para fazer comércio com isso, você vem para cá e compra esses alojamentos que praticamente é comprar CP. E quem faz CP já percebeu que assim, os níveis mais altos eles ficam cada vez mais difíceis. Então, assim, um ponto de CP depois do 300 é infinitamente mais difícil do que um ponto de CP quando você está com 40, 30, por exemplo. É muito difícil você conseguir um ponto depois do 255. Né? Depois do 350, então, praticamente impossível. E aí você vem e compra esses pontos aqui. Eles te vendem alojamento. Se você está abrindo o mapa com nodes de recursos, você vai precisar de trabalhadores. Para esses trabalhadores, você vai ter que pegar alojamentos. E se você puder comprá-los, você vai ter um grande benefício. Então, vamos pegar, por exemplo, o tanto de CP que você pode comprar com o seu dinheirinho. Pensa em Serendia. Balenos 2 cidades. Ou Velha. Depois Serendia.
Depois você vem para Kaufman, tem 3 cidades, Contrente e Kaplan. Depois você vai para Média, tem mais 2 cidades, Altinova e Tarife. Depois você vai para Valência, tem mais 3 cidades, e agora Cama Silvia, mais 2. Então você tem 14 cidades aí, vezes 3 alojamentos em cada uma que você pode comprar com cash. Tudo bem? A cidade te dá um trabalhador, direito a um trabalhador sem alojamento. O dinheiro, né, te permite ter mais 3 em cada cidade. Você vai comprar praticamente 42 alojamentos sem ter gastos de CP nenhum. Quem tem bastante alojamento aí sabe que os primeiros custam 1 e depois às vezes ele pode custar mais, ele pode custar 2. Só quando você já tem muitos alojamentos você chega naquelas casas que finalmente vão te dar, sei lá, 4 alojamentos por 3 CP. Mas a média eu acho que sempre dá acima de 1 ponto de CP por alojamento. Né? Então você pega um alojamento de 1 ponto, depois o segundo alojamento ele custa 2 pontos, de dar um slot só. Você está pegando mais de 42 pontos de CP com dinheiro. Gastou uma vez, você vai ter isso daqui para sempre. Então, assim, se é um cara que não rushou CP, isso daqui vai mudar completamente a vida dele? Não. Mas se é um cara que já rushou um monte de CP, que abriu aqui, né, uma quantidade grande. Então, se você pega esses CPs que o cara tem e soma 42 nisso, o cara pode chegar num valor que quem não gasta R$1 nesse jogo pode nunca chegar. E isso pode abrir opções de jogabilidade para o jogador que aquele que não gastou R$1 não terá. Então, todos esses CPs e toda a exploração desses recursos e todo o processo, todo o comércio, vai dar mais dinheiro do que o cara ficar grindando no spot lá 16 horas por dia? Não. Mas, mano, enquanto tem um cara grindando, o outro tá aqui assistindo seriado, tá trabalhando e tá AFK e tá gerando uma quantidade imensa de recursos que quem não tem grana para investir ou não tem vontade de investir nisso, não poderá fazer, não terá essa opção para fazer. Tudo bem? Somado a isso, você pode acumular os seus recursos em diferentes tiers de produção, em diferentes níveis. Você pode ir juntando lá um monte de itens de culinária, tier 2, tier 3, um monte de itens de processo, tier 2, tier 3, porque você veio aqui e comprou espaços no seu armazém, no armazém da cidade. Quem gosta de cavalos pode ter muito slot. O cara pode ter tipo 13 slots por cidade e juntar um monte de cavalo. A vida de treinador dele com carroças será muito mais cômoda do que quem tem que ficar gerenciando 3 slots de cavalo por cidade. Sim, será infinitamente mais cômoda. A vida desse cara será muito melhor. Isso vai criar vantagens que quem não gastou R$1 não tem? Sim. E isso é pay to win? Se pra você isso então o jogo é pay to win pra caralho. Pra caralho. Você ainda tem outras roupas que são as roupas de profissão. Esses trajes aqui, eles te dão benefícios que são espetaculares. Por exemplo, se você não colocou peso no seu char e você quer cortar madeira, você não vai conseguir pegar muitas de uma vez. Você vai colocar para cortar, ele vai cortar muito rápido. Não dá para você ir para a escola e voltar. Não dá para você ir trabalhar e voltar. Se você não tem tempo de ficar monitorando o seu PC o tempo inteiro, o processo não vai virar para você. Você vai ter que usar o seu tempo para ficar grindando. Você vai ter que otimizar o seu tempo de jogo nos spots. Você não vai poder, por exemplo, deixar o negócio moendo trigo e dormir 8 horas e acordar e ver que ele ainda não lotou, ele não parou de fazer. Então, se você chegou agora, essa roupa de processo, quando você coloca ela, você vem aqui do lado do armazém e você começa a processar os itens que estão no armazém. Por que isso é bom? Porque uma madeira pesa a mesma coisa que uma tábua. Tá? Você pega uma madeira, ela... Vamos mostrar aqui. Você pega uma madeira, ela pesa meio quilo, vamos chamar de quilo aqui para ficar mais fácil. Você pega uma madeira meio quilo. Quando você processa ela, ele cai pela metade o peso, porque 5 madeiras vão virar 2,5. 5 madeiras vão virar 2,5. E ele, portanto, consegue processar 2,5 vezes mais do que você conseguiria tendo lotado seu armazém antes de dormir. Percebe? Então, assim, você consegue ficar muito mais tempo a ficar e produzir ininterruptamente. Isso é uma vantagem que não tem preço para quem quer se dedicar a isso. Em termos de velocidade de produção, é pouca coisa. Essa roupa aqui, ela não é de cache. Você tem que fazer ela dentro do jogo. Essa daqui, nesse nível, está aumentando 22% a chance de processamento.
22% disso, mais 11% disso daqui, os itens que não custam dinheiro estão me dando 33%. A roupa, ela está me dando só 3%. Então, essa roupa em si, ela não vai fazer com que o meu processo seja mais rápido, mas ela vai me dar muitas vantagens e muita comodidade. E um cara que quer processar madeira sem peso, ele não vai ter paciência para ficar fazendo isso. O cara vai vender a madeira no Tier 1 e ele vai grindar porque vai dar muito mais dinheiro, vai dar muito resultado. Isso daqui é como se fosse a expansão do processo, você vai ter muito mais comodidade para explorar essa parte do jogo, caso você queira. O cara que foi pro spot, ele vai ganhar mais do que você? Vai, só que ele vai ter que sacrificar muito mais. O que o dinheiro está te comprando? Comodidade, absurda comodidade. O dinheiro está comprando vantagens que o cara que não gastou nunca terá? Sim. Isso é ser pay to win? Se sim, então o jogo é pay to win pra caralho. Tá? Então você tem outras roupas, outros trajes, cada profissão vai ter a sua roupa. Você tem a de treino, você tem a roupa que cozinha muito mais rápido, você ganha 2 segundos, ela tá aqui, ó, você tem 2 segundos a mais, sem contar que você ganha mais XP. A grande maioria dos trajes te dão 10% a mais de XP de habilidade. E tudo isso são pequenas vantagens que, somadas todas elas, vão criar um patamar inalcançável caso a pessoa que não gasta dinheiro tenha exatamente a mesma quantidade de tempo para se dedicar ao jogo do que aquele que gastou um monte de dinheiro tem. Ou seja, a hora jogada por quem gastou dinheiro vai ser muito, mas muito mesmo mais produtiva do que quem não gastou. Então, uma coisa, um ataque que me fizeram que eu acho muito válido e que eu tenho que admitir, eu falei, se o cara ele gasta dinheiro, mas não sabe como jogar e é uma batata, esse cara aqui que não gastou R$ 1 vai ter uma performance muito superior. E aí me disseram assim, porra, mas aí é querer chamar todo mundo de burro e querer dizer que esse cara aqui só tem chance porque o outro é supostamente burro, estúpido, ignorante. Se o cara não for, ele vai estar na frente. Fato. Se eu passei essa ideia de que o cara que gasta dinheiro ele é retardado e ele não vai conseguir melhores resultados do que esse daqui, se foi isso que você entendeu, então eu me expressei errado. Ok? A gente precisa terminar porque eu já preciso começar a trabalhar. Outras coisas, e talvez a mais roubada de todas, seja isso daqui. Porque isso daqui vai quadruplicar a eficiência do seu estilhaço de memória. E estilhaço de memória é um negócio que não vende no mercado e que é chato pra caralho de fazer. Então, uma coisa é você dropar os tomos, montar lá e dropar 8. 8 estilhaços de memória vão te dar 8%, que é menos do que uma pedra para passar do duo pro tri, do pri pro duo. E você vai ter que matar muito mob para dropar muito tomo, e aí você vai ter que gastar o silver que você grindou para comprar pergaminhos, para comprar livros, para comprar cristais que vão fazer você fazer aqueles boss de formação para dropar esse estilhaço para conseguir aprimorar o seu equipamento. Se você comprar essa memória do artesão, você vai quadruplicar a eficiência disso, e o fato de você não gastar dinheiro comprando livro, não gastar dinheiro comprando pergaminho, ou gastar 4 vezes menos, vai fazer com que te sobre material para comprar Blackstone, para comprar Sharp, comprar Hard, e vai fazer com que você enchante o seu equipamento muito mais rápido do que quem não gasta. Então, uma pessoa que joga sério, que joga de forma comprometida, que joga durante bastante tempo e que levanta recursos e que em cima disso ainda comprou um monte de memória de artesão, ela é alcançável por quem está aqui? Não, cara. O cara que gasta grana e que joga direito, ele vai ter infinita vantagem em relação a esse que está aqui. Até determinado ponto, porque a hora que o cara tiver full tet e ele continuar gastando estilhaço de memória porque de toda forma ele quer pen, aí a coisa vai ficar muito cara. E ainda assim, esse dinheiro vai permitir que ele possa tentar mais. E quem tenta mais, uma hora consegue, né? Muita gente pergunta aí, como que você consegue passar um item pro TET assim, tentando, me ferrando muito. Eu já fiquei uma época aí que eu fiquei com mais de 6 chars, com mais de 70 stacks em cada um. E é tentando muito que se passa. E quem gasta dinheiro... memória do artesão eu comprei pouco até hoje, porque eu acho que é um negócio que não vale a pena, é um negócio que o tempo vai passar e o valor dela se dilui, enquanto que, a não ser que você queira muito para um item específico que você tem pressa de enchantar, aí memória do artesão é ótimo, você está pagando pelo item, não deve ser um hábito da sua jogabilidade, isso é a minha opinião. Ainda assim, você tem muitas opções de gasto que vão ser benefícios permanentes e que vão tornar a sua conta praticamente inalcançável comparado com aquele cara que não gastou R$ 1.
Será que eu expliquei isso bem o suficiente para quem está chegando agora? Bom, se ficou alguma coisa, algum item que vocês têm dúvida de como funciona e do quanto ele pode ser injusto ou não, deixem aqui nos comentários e aí a gente conversa. É, Se você está chegando agora e não sabe como gastar o seu dinheiro, compre patches. Depois de patches, primeiro, decida o que você vai fazer no jogo. Experimente um pouco de cada coisa antes de sair comprando coisa que você não vai usar. A partir do momento. Sempre vai ter um lugar do mapa que você gosta mais. Eu acho que é nesse lugar do mapa que você gosta mais que você deve ter mais armazém. Que você deve ter concentração de coisas que te interessam. Ok? Não saia comprando um monte de empregada, porque, por exemplo, quando você está lá no Sal... Isso é uma coisa que eu gostaria que tivessem me dito lá atrás. Na época que eu estava no Sausen e eu via as empregadas, eu falei, meu Deus, como essas empregadas são úteis, é sensacional. E aí você sai comprando um monte, e aí você junta, sei lá, 3 empregadas. E aí você fala, cara, ainda me falta às vezes, só que esse tempo de grindar no Sausen passa. E aí você vai para Valência, e quando você vai para Valência, o que você percebe? Cai cada vez menos itens. Então, assim, o número de armaduras, o número de acessórios que você vai dropar aqui é bem menor. Você vai dropar muitos tokens. E aí, o uso das suas empregadas, você percebe que você não precisa de tantas assim. Ao longo do tempo, a empresa ela foi reduzindo o peso dos tokens de determinados mapas. Então, por exemplo, isso daqui já pesou uma vez 0.3, agora ele pesa 0.1. Então você consegue grindar muito mais em mapas mais antigos e mais baixos, com menos peso, com menos recursos e também com menos empregadas. Tome cuidado para não gastar coisa, principalmente em char que você vai abandonar. Esse jogo ele é absurdamente ingrato com quem é indeciso em relação a char, porque os pesos são muito caros, os inventários são muito caros, e se você não quiser mais jogar com a classe, ela vai ficar enterrada lá com o seu dinheiro. Então jogue muito até que você descubra a classe que você quer e aí invista pesado nela caso você veja retorno, caso você sinta que isso realmente muda a sua vida. Toda vez que você vai gastar dinheiro no jogo, você tem que pensar o impacto que esse dinheiro trará à sua vida e por quanto tempo. Ok? Eu queria até continuar essa conversa, ficou mais longo do que eu queria que ficasse, mas aqui eu realmente preciso trabalhar agora. A gente volta a conversar em breve, tomara que vocês gostem, tomara que seja útil, a gente se vê na próxima.